Olá, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao projeto Memória da Política Friburguense, que é um projeto da Academia Friburguense de Letras, idealizado pela acadêmica Janaína Botelho, que é a presidente da casa, e conduzido por ela e pelo Jorge Carvalho, professor Jorge Carvalho. A Janaína hoje não pôde vir, me pediu que a substituísse e por isso estou aqui. Eu gostaria de já começar com uma pergunta, porque o nosso tempo é muito pouco. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado. O nosso convidado é uma pessoa que tem uma longa trajetória na vida política de Friburgo, foi vereador inúmeras vezes, exerceu cargos no Executivo e no Legislativo Municipal. Enfim, é uma pessoa que tem muito a nos dizer. Então, eu gostaria de começar agradecendo a presença dele. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o convite da academia para estar aqui hoje. E começo com uma pergunta. Reinaldo Rodrigues. Reinaldo, você participou da vida política de Friburgo num momento em que a cidade estava muito dividida, muito polarizada entre duas lideranças muito fortes, Paulo Azevedo e Heródoto Bento de Mello. Então, que memória você tem desses dois líderes políticos? O que você acha que eles realizaram de bom? Em que eles erraram? Que saldo positivo ou negativo que eles deixaram? Quais foram as principais realizações deles? E também os insucessos que provavelmente eles tiveram? E qual foi o seu papel em todo esse processo? Primeiramente, meu bom dia a todos. Agradeço a vocês pelo convite. Estou aqui do lado do meu, vamos dizer assim, amigo e adversário político, o vereador Jorge Carvalho, ex-vereador, né? Na verdade, eu comecei na vida pública, eu trabalhava eu era gerente da Farmácia Nacional de Olaria, que era do Cida Silva, que então naquela ocasião ele foi era candidato a vice do Dr. Heródoto, e depois houve uma mudança, o Neuci foi candidato a deputado e o Tião Pacheco, se não me falha a memória, que foi o vice do Dr. Heródoto. E eu era assim, um funcionário da farmácia, e Neuci, já ligado à política, né, já há algum tempo, tinha sido o vereador mais votado da época, me fez o convite para ingressar na política. E eu, a princípio, eu recusei, porque não tinha nenhuma experiência política, né? Apesar de ser muito conhecido, né? Já trabalhava muitos anos na farmácia. A minha mãe, parteira, né? Ouço falar. A minha mãe, se diz até hoje que nasceu mais de 5.000 crianças pelas mãos dela, né? E ela não comprava nada, ela era assim, atendia as pessoas com o maior prazer, além de cuidar do nascimento da criança, ela ainda fazia roupinha na máquina de costura e naquela época tratava do neném até cair o umbigo, essa coisa toda. E foi então que eu aí no período me candidatei, fui um dos mais votados, né? E naquele momento o prefeito era Alencar Pires Barroso. Era uma pessoa boníssima, uma pessoa que todo mundo gostava, mas na verdade a cidade estava bastante assim, abandonada. Tinha até alguns carros na época que diziam assim, visite Friburgo antes que acabe e tal. E na verdade eu acho que Heródoto naquela ocasião ele fez uma reviravolta. Porque na verdade quando ele pegou a cidade, primeiro ano de governo, ele falou assim para todos nós vereadores que apoiavam o governo: olha, a princípio nós não vamos fazer obra nenhuma, nós só vamos cuidar da limpeza da cidade, né? E realmente ele conseguiu colocar a cidade limpa, e um ano depois começou a fazer algumas obras, alguns calçamentos. Eu me lembro até que o primeiro calçamento em que eu fiz uma indicação e que ele atendeu foi o calçamento lá da rua São João de Meriti, lá em Olaria. Na época o vereador Ivan queria que fosse uma escada, que a rua era muito íngreme, né, alta, e aí
conseguiu calçamento da Rua Xingu, da rua São João do Meriti e da Rua Purus e outras ruas mais. E aí foi ali, né, começou, né? Eu acho que Heródoto, na minha opinião, fez um excelente mandato. Assim como depois Heródoto perdeu a eleição, Heródoto perdeu não, naquela época o Olavo foi candidato e perdeu para o Paulo. Paulo, na minha opinião, também fez, para mim, até hoje, eu sempre digo isso na rua, os dois melhores prefeitos de Friburgo, pelo menos no tempo em que eu milito na política, foi Heródoto e Paulo, né? Que era uma disputa benéfica, né? Sim. Era uma briga no bom sentido benéfico. Uma hora era verde, outra hora era azul, né? Mas eles cumpriram o que se pediu. Acho que foi bom para Friburgo, não só o Paulo, não só o Heródoto, como o Paulo. Eu sou suspeito em falar, porque, claro, meu primeiro mandato foi com o Heródoto, foi um mandato de 6 anos. Na minha opinião, Heródoto para mim foi um dos melhores, né? Mas o Paulo também não ficou atrás. Eu acho que o Paulo fez muita coisa também que beneficiou Friburgo, que hoje, se não fosse vezes, eu acho que Friburgo não estaria no patamar que está. Porque se a gente pensar direitinho hoje, Friburgo não tem muita coisa para fazer, né? No que se diz respeito à obra, calçamento e desenvolvimento, eu acho que Friburgo, nas mãos do Paulo e do Heródoto e do Paulo, acho que foi bem. Acredito que tenha sido os dois melhores, pelo menos no período em que eu militei na política. Prazer tê-lo aqui conosco e mais uma vez conversar com o Reinaldo. Nós que tivemos bons embates na Câmara Municipal e ao tempo em que eu fui secretário de Educação, você era vereador de oposição. E algumas vezes a Câmara me convocou para audiências e prestar esclarecimentos lá na Câmara Municipal, e sempre fui, nunca deixei de comparecer. E eu observava a composição da Câmara, eu fora como secretário, e a Câmara que tinha sido a Câmara que fez a lei orgânica do município, né? Uma composição completamente diferente do que se observa hoje. Como é que você vê a evolução do poder legislativo, principalmente nesse século XXI? Analisando o tempo que nós estivemos lá, você tem um mandato antes do meu, depois tivemos vários mandatos juntos, sempre em posições diferentes. Como é que você olha hoje o quadro político de Nova Friburgo dentro do legislativo? Ô Jorge, na verdade, eu acho que não houve uma evolução, eu acho que regrediu, com todo respeito aos nossos edis, porque na nossa época nós realmente debatíamos os projetos, todo mundo era inteiramente interessado em fazer um trabalho na Câmara que fosse digno, né, da nossa cidade. E nós tínhamos bons legisladores, como você, como o Fernando Pinto, o Salarini, o Renato Bravo, o Zé Augusto, o Carlinhos Guimarães, né? E a gente tinha Jorge Muniz. Então a gente tinha, e nós éramos uma Câmara de 19 vereadores, mas uma Câmara realmente interessada nas coisas, nos benefícios para o nosso município. E hoje eu não vejo muito isso, eu vejo muitas brigas pessoais, vejo muitas coisas, pessoas desinteressadas, né? Não todos, né? Não estou aqui generalizando, mas muitos vereadores não se preocupam em, por exemplo, porque, na minha opinião, a cartilha do vereador é o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município. Sim. Certo? A partir do momento que você domina isso, você não precisa ser doutor, não precisa ser nada, você tem que ter uma boa interpretação, uma coisa é você ler, outra coisa é você interpretar, mas você acaba fazendo um bom trabalho. Mas a gente não vê muita gente interessada nisso aí, de varar à noite como nós varamos lá, eu, Jorge, outros mais. Na época da lei orgânica mesmo, eu fui segundo secretário da lei orgânica, e nós íamos para a Câmara, saía lá de manhã,
né? Entrava à noite, saía pela manhã, e era uma Câmara totalmente voltada para os interesses do nosso município. E, infelizmente, né, eu não quero aqui fazer nenhuma crítica pessoal a nenhum vereador, tanto que todas as vezes que sou chamado para um programa de televisão, um programa de rádio que me perguntam sobre isso, eu sempre digo, olha, quem tem que julgar não sou eu, né? Quem julga foi quem votou, é a comunidade. Mas a nossa Câmara, Jorge, não só no seu período, como no período anterior, sempre foi uma Câmara sempre voltada para os interesses do nosso município. E eu não vejo muito isso hoje. Existem muitos interesses pessoais, existem muitas brigas pessoais. Eu e Jorge, nós fomos aqui, talvez, dentro desse período todo que estivemos aí, éramos os que mais subimos a tribuna, né, Jorge? E discutimos assim, mas quando acabou ali, a gente ia tomar um café junto, conversar. Muita gente via a gente rir das ostras lá na mesma barraca. Como vocês não são? Você. Nós estávamos de rir das ostras uma vez, numa barraca lá, eu estava de férias tomando uma cerveja, eu e o Reinaldo, e outras pessoas. E aí passou uma senhora e esculhambou a gente. Por estarem juntos? Quer dizer que essa briga de vocês é fingida. Mas, nós nunca tivemos briga. Mas é lamentável quando divergências políticas se transformam em brigas pessoais, né? É uma coisa lamentável. Nós tínhamos debates Eu estava falando com o Jorge, eu fico contente quando eu vejo que termina um jogo, um Fla-Flu, e aquela confusão toda durante o jogo, e na saída os jogadores saem abraçados. Aí alguém fala, pô, esse cara não tem vergonha, brigaram. Não é nada disso. O jogo é uma coisa, a vida é outra. Né? Então é muito louvável quando você fala isso, de que vocês tinham divergências políticas, mas eram amigos pessoalmente, se respeitavam pessoalmente, né? Era divergência de ideias, mas na verdade quem mais subia a tribuna era eu e Jorge. Por quê? Tinha réplica e tréplica. Aí o Jorge subia para falar a favor, falou, então eu vou falar contra. Quando ele descia, eu falei assim, eu quero agora. Aí era uma coisa assim, que todo mundo gostava de participar das reuniões da Câmara. A Câmara estava sempre cheia. E nós, naquela época, não tínhamos a TV Câmara, né? Nós não tínhamos a TV Câmara. A gente... Mas foi um período que a gente trabalhou muito. Aquilo que eu falei, teve muito bons vereadores, e às vezes até, quando era no caso, eu era líder da situação, eu tinha os vereadores que se inscreviam e diziam assim, bom, eu passo o meu tempo para o Reinaldo. Na época do Jorge era a mesma coisa. Às vezes o Jorge tinha 80 minutos para falar, eu tinha 20. Né? Na hora do horário livre. Aí muda aquele negócio, né? Então, eu me lembro até que quando o Heródoto assumiu o lugar do Neuci, né? Que o Neuci foi cassado na época, e eu estava lá estava no sul, eu acho, se não me engano, e o Geraldo estava no Congresso, você e outros vereadores. Me ligaram, Reinaldo, vem urgente para Friburgo, que o Heródoto assumiu aqui, que você tem que vir, porque... E aí eu larguei tudo lá e vim para cá, e foi um período assim realmente de a Câmara com muitos debates, muitos projetos. Era projeto quase que todo dia, era muito projeto, tanto Paulo como o Neuci sempre enviaram muito projeto à Câmara. E era trabalhoso. Eu queria até aproveitar que você mencionou aí, você viveu, né, aquele tormentoso momento em que Heródoto, em 92, né, perdeu a eleição para a dupla Neuci da Silva e Paulo Azevedo, né? Depois de 94, o Superior Tribunal Eleitoral cassou o mandato deles, Heródoto governou por mais 2 anos. E eu sempre entendo que um dos dois, não vou tomar partido, mas um dos dois foi lesado em 2 anos de seu mandato, não é? Com certeza. Então eu pergunto a você, quem que você acha que foi prejudicado naquela época? Quem é que foi, não quero usar a palavra roubado, mas quem é que perdeu 2 anos de seu legítimo mandato? E mais ainda, ficando 2 anos só, os dois conseguiram realizar alguma coisa boa, ou isso prejudicou de tal maneira que não deu para eles cumprirem o que se propunham? Na verdade, isso nunca vai ser benéfico quando você interrompe um mandato, né?
Claro que houve falhas no governo do Neuci, né? Por isso ele foi cassado, senão não teria sido. Mas eu acho que não sei se fazer uma avaliação dessa é muito difícil, né? Porque Heródoto teve 2 anos, o Neuci teve 2 anos. Eu acho que isso numa soma, no geral, houve assim um prejuízo à cidade. Para a cidade. Para a cidade, não por causa do Heródoto ou do Neuci, por causa de ter interrompido, né? Eu acho que eu até contar um caso aqui que eu e o Jorge, a gente, além de a gente debater muito, a gente às vezes levar coisa assim, uma vez o Jorge falou assim: Reinaldo, por que o seu prefeito foi cassado pela porta dos fundos? Aí eu falei: vereador, mas o seu prefeito, o seu Paulo Azevedo, foi cassado pela porta da frente. Ele falou: mas quem foi cassado não foi Paulo, foi Neuci. Eu falei: mas você não disse quem é Paulo e Neuci? Neuci é Paulo. Entendeu? A gente levava isso numa boa, né? Então não era. Mas eu acho que. Achou um período muito tenso na vida política de Friburgo, né? Foi um período muito. Porque os debates foi eram complicado, acirrados. sim, foi muito complicado. Era complicado, o que eu estou te falando. Os projetos, eram muitos projetos, eram muitos debates, né? E a gente, claro, que a oposição, eu nunca fiz assim. Na verdade, eu nunca critiquei pessoas. Quando era oposição, eu criticava o governo. Pessoas a gente sempre respeitou, né? Por isso eu sempre tive o respeito do ex-prefeito Paulo, do vereador Jorge, o respeito do vereador Jorge e outros vereadores, exatamente assim como o Jorge também. Porque o Jorge tinha uma coisa assim que nós realmente éramos muito assim, sempre fomos muito fiel às nossas ideias, né? E nós tínhamos coragem de defender aquilo que nós tínhamos convicção. Então isso vocês não andaram pulando de galho em galho, né? Como agora se vê. Exatamente. Então nós tínhamos posição, né? Nós tínhamos as nossas convicções. É o melhor tipo de adversário político. É aquele que você conhece a linha dele. Assim, eu conhecia a linha do Reinaldo, a maneira dele atuar, as ideias que ele defendia, ele é a mesma coisa comigo. Então, daí, a nossa discussão fica no campo político. Nunca tivemos problema pessoal. É muito melhor um verdadeiro. Reinaldo era minha aluna, Renata. É muito melhor um verdadeiro adversário do que um falso amigo, né? Nós tínhamos respeito mútuo, né? Porque a gente debatia, né? Divergia às vezes de muita coisa, mas era muito sincero, não só entre eu e o Jorge, mas o governo. O Jorge sempre defendeu, eu sempre defendi, mas com convicção, nunca fomos radical. Eu nunca fiz uma oposição sistemática. Eu fazia uma oposição séria, como o Jorge também sempre fez. E as pessoas iam muito, a gente aqui, eu fico com toda a modéstia, eles iam à Câmara para ver o debate entre eu e o Jorge. Na maioria das vezes, a Câmara... Nesse episódio aí do Heródoto, que pegou esses 2 anos do Neuci, eu era o líder do governo Neuci. O Neuci pegou 2 anos do Heródoto, como é que é? Aí o que aconteceu? O Reinaldo era o líder da oposição. Quando mudou o governo, eu passei a ser o líder da oposição e ele o líder do governo. Os vereadores, um grupo interessante de vereadores que estavam com o Neuci, Reinaldo levou para o lado do Heródoto, aqueles que não tinham muita posição política. Não vamos citar nomes, né? Mas aqueles que eu liderava passaram a ser liderados pelo Reinaldo. E então mudamos de posição. Aí Reinaldo está mexendo lá no telhado, na casa dele, levou um tombo, caiu do telhado, teve que ficar em casa hospitalizado, de da repouso. Minha casa lá em Rio das Ostras e fiquei Aí ficou fácil para mim, né? Botaram outro líder, não vou citar o nome, né? Eu até respeito ele. Botaram outro líder, não, mas eu engoli ele toda a sessão. Aí Heródoto foi lá na Reinaldo era um osso mais duro de roer. Foi Heródoto, foi Rafael Jacu, Elinho, Paulo Cordeiro, lá na minha casa. A tropa do governo. Pelo amor de Deus, Reinaldo, volta para a Câmara. Porque o fulano não está conseguindo segurar aquilo lá, o Jorge está tomando conta daquilo. Tive que volta nem que seja de cadeira de roda.
Senão Jorge... Tá lá na sessão, falei, hoje eu vou deitar e rolar de novo, né? Dali a pouco chega Reinaldo, tudo arrastado, carregado por uma multidão. Falei, eu vou ter que respeitar pelo menos o estado de saúde. Eu queria fazer uma pergunta, absolutamente sem tomar partido, sem dizer que eu concordo ou discordo disso, mas apenas para ouvir sua opinião. A fama do Heródoto, a fama que ele deixou, o nome que ele deixou, era de uma pessoa muito autoritária, né? Que não ouvia, que atropelava, que falava alto. E do Paulo de que era um populista, com aquele negócio de minhas crianças e tal, e Disney. Isso corresponde? Isso era um marketing deles, ou eles realmente eram assim por natureza? Heródoto às vezes tinha o show punch dele, mas depois ele voltava atrás também. Mas ele sempre foi muito mais, assim, o Paulo sempre foi mais carismático, mas o Heródoto era mais aquele, mais sisudo, né? Mas eu tive muitos problemas com o Heródoto por ser líder, porque eu assim como o Jorge, eu nunca fui um cara de aceitar muita coisa, tá errado. E uma vez eu tive um problema com o Heródoto, foi quando, na Queijaria Escola, nós aprovamos aqui na Câmara, trabalhamos, e para poder que aprovasse lá a Queijaria Escola, e na hora não levou o nome do Legislativo. E aí a Irani Medeiros na época ficou um pouco na bronca e tal, eu como líder fui lá falar com ele. Não, porque não sei o que. Aí eu falei, Heródoto, é o seguinte, você está errado, a Câmara tinha que ter levado o nome da Câmara também. Você não pode fazer isso, meu líder. Eu falei, seu líder, mas eu não tenho que concordar com o que você faz. Aí eu falei, sim, tá bom. Aí começou a falar, sai daqui, que negócio. Olha, Heródoto, eu falei o seguinte, eu não quero mais liderança. Aí eu fui até lá na porta, aí ele foi atrás de mim, não, você não vai largar a liderança. Não, vou largar. Eu tenho minha opinião formada e sobre isso eu não concordo e tal. Então ele tinha essas coisas, sabe? Mas ele acabava cedendo. Acabava cedendo. Depois ele acabava, né? Eu não sei se eu posso contar uma história aqui, né? Pode contar, isso aqui vai ficar em segredo. Mas também não foi nada demais. Nós fomos inaugurar a Queijaria Escola, não sei se o Jorge estava presente. E aí, os suíços estavam aqui e Heródoto fez lá um discurso em francês. Vers la paix. Chez vous, c'est la paix qui vous donne beaucoup de soins. Chez nous, c'est à la justice qu'il faut arriver. Je pense que ce travail en commun va nous aider à réussir tout ça qu'on veut. Je remercie bien à toutes les autorités qui sont ici. M. Côté, M. Crémeau, M. Jourdain, les conseillers communaux, toutes les autres autorités. Je remercie aussi à la Concordia, qui est dans le cœur de tous les Fribourgeois d'ici, les Fribourguens, à la chanson de Fribourg. À tous vous, mes chers amis, un bon voyage. Et qu'on peut se rencontrer avec toute cette joie qu'on a. Être sûr que vous avez des bons amis ici. En même temps, nous sommes sûrs que nous avons des bons amis en Suisse. Merci beaucoup et que Dieu soit avec nous pendant tout le temps. Merci. Bravo. Aí Heródoto vira para o nosso saudoso Manel do Pote e fala assim, Manel, fala aí com os nossos amigos suíços, como que foi a aceitação aqui da Queijaria Escola, se houve o aumento da produção do leite de cabra, como é que tá e tal. Aí ele pega, vira para o Heródoto e fala, doutor Heródoto, o senhor quer que eu fale na nossa língua ou na língua deles? A Câmara foi abaixo, a reunião foi abaixo. Tinha secretário, tinha vereador, tinha suído.
Aí todo mundo rindo, os suíços não entenderam nada, Heródoto teve que explicar para os suíços. Mas essa é uma... O Manel era o vereador do distrito, né? Manel, gente boa. Manel Martins, o Manel do Pote, que também entrou nesse mandato de 82. Né? Ele também veio nesse mandato. Agora, o Reinaldo, você coloca uma situação muito interessante. É muito difícil você ser líder de pessoas com personalidade como Heródoto e Paulo. Eu também tinha meus problemas com Paulo. Uma situação, uma vez, eu não aceitei um projeto que ele mandou para a Câmara. Falei, eu não vou defender. Ele falou, não, você tem que defender o seu líder. Eu falei, não vou defender. Também entreguei a liderança e fui embora para casa. E fiquei uns 4, 5 dias sumido. Aí eu morava no Central Park. Aí Paulo ligou lá para casa, o Bruno, meu filho atendeu, o Bruno era pequeno. Aí o Bruno falou assim, papai tá aqui não. Aí Paulo falou assim, tá sim. Eu liguei para a portaria, o porteiro falou que passou aí agora. Eu quero falar com seu pai. Aí Bruno, ó, deu errado, ele tá atendido. Mas era assim mesmo, porque eu quando... Aí chegaram ao acordo. Quando Heródoto assumiu o lugar do Nilce, Heródoto disse que precisava aumentar os valores do IPTU, porque tinha a prefeitura que arrecadar, que não sei o que, o Heródoto não aumenta. O que acontece? Não só as pessoas não vão pagar, como você vai perder a eleição. Aquilo foi. E tanto que perdeu. Não, mas eu tenho que aumentar, porque a prefeitura precisa arrecadar. Eu falei, não aumenta. Aí, não, pensei o quê? Eu falei, eu vou falar contra. Eu tenho um programa na rádio, a gente tinha um programa na rádio. Eu não sou a favor, eu não sou pessoa. Porque você é meu líder. Eu sou seu líder, mas não sou obrigado a concordar com tudo com você. Então, você me desculpa. Você acha que me dá bom, eu estou saindo de novo. Agora eu falei, não concordo, não adianta que eu não vou passar por isso. Aí a gente sempre tinha essas brigas, mas ele foi um prefeito, na minha opinião, foi um prefeito muito sério, muito bom. Acho que o Friburgo desenvolveu. Eu até cito algumas coisas que Heródoto fez, como, por exemplo, eu vejo hoje, se você passar na Via Expressa hoje, o Paulo fez uma coisa que até hoje eu falo, se ele não tivesse feito, aquilo hoje lá era um favelão. Por cima da Via Expressa, eles começaram a fazer umas casas ali. É verdade, houve um período que aquilo perigou virar uma favela. Então, eu acho que... Teve uma repercussão ruim na época, né? Mas eu me lembro que eu era o presidente da Câmara, ele me chamou lá, falou, olha, eu vou intervir. Eu falei, olha, cuidado, porque a situação lá está complicada. Ele falou, não, eu vou tirar todo mundo, estou com a ordem do juiz para reintegração de posse. E fez no peito. Houve um período que aquilo podia ter virado um favelão mesmo. Exatamente. O Heródoto mudou muita coisa aqui na cidade, essa inversão da Alberto Brauner, essa rua única, aqui em frente a essa farmácia Brasil, ninguém podia nem passava assim numa aperto ali danado, a Rua 7, São Geraldo, outras coisas mais, né? Estou dizendo assim das obras, né? E Paulo a mesma coisa, então cada um teve seu valor, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, depois de Paulo e Heródoto, é muito difícil alguém fazer realmente... Parece que nenhum dos dois deixou um sucessor à altura, acho né? Um garoto bom, acho que ele está fazendo um bom trabalho também. Mas eu digo assim, no meu período do Jorge, Paulo, porque foi benéfico, porque eles tinham aquelas disputas, né? Aí um pintava o banco de azul, outro pintava de verde, outro não sei o quê. Mas era assim, foi período bom e um período bom também legislativo, porque os vereadores, né, conscientes do seu trabalho, né, a Câmara realmente tinha, é uma pena que naquela época nós não tínhamos a TV Câmara, como já falei aqui, mas a Câmara, eu acho que se tivesse TV Câmara naquela época, eu e o Jorge acho que teríamos eterno, porque a gente brigava muito, no bom sentido, né? É verdade. Nós tínhamos programa na rádio. O grupo do Reinaldo tinha um programa que terminava e entrava o nosso. Então,
Isso era aos sábados, né? Na segunda-feira as pessoas comentando. Olha, o Reinaldo falou isso, mas depois o Jorge foi lá, falou assim, assado. Era assim, então dava audiência aquilo. O povo participava mais, né? Os grupos políticos eram bem definidos. Isso, né, Jorge, isso é a essência da democracia, né? Cada um fala o que acredita e as pessoas avaliam, né? O que não pode é uma voz única, né? É verdade. A voz única é sempre autoritária, é sempre contrária à democracia, né? Então, a experiência de vocês é muito rica. Até hoje todo mundo, às vezes outro dia foi à feira, assim, uma série, Reinaldo, volta, porque, poxa, você foi um bom vereador. As pessoas falam isso comigo. E a gente faz aquele negócio. Mas é difícil, muito difícil. O tempo hoje é outro. O que aconteceu dali para cá é que começou a haver muita compra de votos, né? Você vê, eu não vou citar nome, mas vários vereadores foram em Olaria lá e tiveram 500, 600, 700. Mas é compra de votos que você diz assim. Depois não vai lá nem tomar um café, entendeu? É compra de votos, você diz assim, é dinheiro, é favor, é cargo? Dinheiro mesmo. Dinheiro ao vivo, da eleição de o cara chegar lá, dar 50 para cada um e tal, e votar. Isso é muito triste isso, não vai. Você vê que não tem mais comício, né? É verdade. Não? Porque quem compra voto, vende o dele. Não precisa ficar falando, né? É verdade. Sobre palanque, né? Eu me lembro até uma passagem que houve comigo, que eu estava descendo do Zenon, ali naquele século ali da Via Expressa, e faltava 10 para 5, eu tinha ido votar. Estava subindo 2 rapazes e falaram com um título na mão, Reinaldo, se der 30 para cada um, a gente vai votar agora, bater com você. Eu falei, então vocês não vão votar em mim não, cara. Mas você pode perder por um voto. Eu falei, eu posso perder, não tem problema. Perder por 1, por 2, por 100, mas não vou comprar voto. Aí passou, aí eu tinha um comitê ali onde é aquela loja do Ney, hoje é ali Olaria. Aí daqui a pouquinho um deles passou lá, tomou assim no ombro, assim, Reinaldo, eu votei na sala tal, na sessão tal. Se você tiver um voto lá, é o meu. Se você compra meu voto, eu não ia votar em você. Então isso serviu de exemplo, entendeu? É lamentável, né? Eu acho que não tem sentido isso. Você gastar numa eleição é natural, né? Com propaganda. Agora você ficar procurando os caras, te deu X para você votar. Isso não honra nem o eleitor, nem o eleito, né? O cara pagar um cara para trabalhar para você é outra história, mas agora você comprar o voto. Não é, Reinaldo? Isso não honra nem o eleitor, nem o eleito, né? Eu sei de casos lá em Olaria que tinham 10 pessoas, os caras chegaram lá, na eleição dou 50 para cada um, são R$500. Qual foi o pedido durante o mandato, assim, o pedido mais estranho que o eleitor fez? Assim? Você vereador, porque eles pedem tudo, né? Acham que o vereador é corretor de soluções. Tem algum caso pitoresco? O pedido mais estranho que chegou para mim foi uma mulher me pediu um Fusca. O quê? Me pediu um Fusca. Aí eu me lembro até que eu tinha um comitê ali no pé da rua São Roque ali. Eu falei, mas a senhora quer um Fusca? Não, porque eu tenho que carregar não sei o que para vender, não sei o que. Se quiser, lá em casa tem tantos votos, mas você compra um Fusquinha para mim, eu já tenho. E você não deu Fusquinha, assim, rapaz? Aí eu falei assim, mas sabe qual é a minha preocupação? Se eu der branco, a senhora quer vermelho. Se eu der vermelho, a senhora quer preto. É isso, entendeu? E existir na política, assim, muita coisa assim. O cara chega para você, Jorge, que nem já chegou para mim, meu pai morreu lá em Bom Jardim, eu preciso de dinheiro, você me arruma R$30 aí para eu ir em Bom Jardim, para lá ver meu pai e tal. Aí eu pego um que eu falei assim, olha, tá bom, você tem sorte, eu estou indo para Bom Jardim. Aí ele falou, você é mesmo, você é ator. Entra aqui que eu te deixo lá, só não vou te trazer, porque de lá eu vou descer, vou para Cordeiro, te deixo lá e... Aí ele falou, não, mas eu tenho que ir em casa buscar umas coisas. Eu falei, não, mas eu vou com você. Não, mas agora eu não posso ir. Você entendeu? Então, ressuscitou o pai. Isso é comum. Né? Pensando bem, meu pai nem morreu. Mas o pedido mais estranho que eu recebi uma vez, uma senhora chegou, tinha uma sala lá em Conselheiro. Lá no posto de gasolina tinha uma sala, um escritório meu. Não era época de eleição, não. Mas eu atendia as pessoas lá. Aí ela chegou
pediu para falar comigo, tinha outras pessoas. Falei, pô, não pode falar, não, queria que todo mundo saísse, é particular. Falei, não, mas aqui não tem esse negócio, não, mas por favor, é um caso muito sério, então, tá bom, vamos ali fora. Aí fui com ela, eu não ia tirar as pessoas da sala. Ela falou assim, minha filha faz 15 anos, mês que vem, e eu queria que você patrocinasse a festa. Oh, que honra! Eu falei, eu sinto-me honrado, mas eu não posso fazer isso. Porque você vai sair falando isso aqui em conselheiro, daqui a pouco eu tenho que estar bancando festa para todo mundo. Mas você sabe que festa de noivado também já me pediram na época. E era muito pedido, né? Toda hora uma coisa diferente. Não lembro, mas eram as coisas tão estranhas que você não tinha nem... O eleitor pede tudo. Uma vez eu vi uma definição, né? Eu vi uma entrevista de um professor na TVE, que o repórter perguntou a ele assim, como você define a política no Brasil? Ele falou assim, é um povo corrupto querendo um governo honesto. É porque quem faz política é o eleitor, né? Então, é complicado. Eles pedem tudo, né? É porque o governo, no final das contas, é o que o povo constrói, né? Exatamente. Então, agora, Reinaldo, voltando aqui a questão do exercício. Como é que foi isso? Eu participei não como vereador, como secretário de Educação, mas como foi a articulação e o trabalho de vocês parlamentares na elaboração da lei orgânica, que foi depois serviu de modelo para vários municípios aí do Brasil. A lei orgânica foi feita, na época, a advogada foi... 1989. Foi a Clarinha Redenfeld, né? 1989 e aprovada em 90. Isso, a gente foi todas as entidades de classe. Ouvimos a sociedade. Ouvimos a sociedade toda. E tinha o doutor Bernardo Braune, né? Bernardo Braune. Que nos assessorava, e a Clarinha Redenfeld. Pelo governo, o Paulo indicou para acompanhar Neucir D'Angelo, lembra? Isso, Neucir D'Angelo, que era presidente da OAB, tinha sido presidente da OAB, e os secretários de Educação, no caso era eu, de Saúde, Mário Bonin. Isso. Não é? Acho que o Hamilton também participou. E o Hamilton como procurador. Então foi um time bom, né? Foi. Sem querer. Nós varamos noite ali discutindo, não é? Associação de moradores, associação de comercial, Associação de engenheiros e arquitetos, o Lêner está participou em vigor, muito, lembra? Está em vigor até hoje, foi muito modificado. Foi muito modificado. Foi muito importante aquilo na nossa época. Agora, aí, lembra quando ela ficou pronta, precisava 2/3 para aprovar? Concluídos os estudos, precisava 2/3 dos votos. Mas nem o governo tinha os 2/3, nem a oposição. Aí criou aquele tal buraco negro, parou tudo, a Câmara parou. É verdade. Lembra disso? Aí, aquele momento político foi um exemplo para todos nós. Porque ali, não sei se você lembra, nós fizemos várias reuniões, o grupo do governo, a bancada do governo, a bancada de oposição, a sociedade organizada, e chegamos a um consenso para que vocês votassem por unanimidade. Né? Foi aprovado. Foi aprovado por unanimidade uma lei orgânica. Para você ver a seriedade dos vereadores naquela época. Fazer concessão, né? Da gente realmente se unir em prol da comunidade, porque a lei orgânica naquele momento foi muito importante. A gente estava... Porque, Robério, existia, antes da Constituição de 88, existia uma lei orgânica geral, que era chamada Lei Orgânica dos Municípios. Era uma Não era lei específica só, de Friburgo. Era uma lei só para todos os municípios do Brasil. Todos os municípios tinham que seguir aquela lei. Com a promulgação da Constituição de 88, foi dada autonomia a cada município para fazer a sua lei orgânica, de acordo com as suas características. Tanto que a lei orgânica de Bom Jardim é uma, de Friburgo é outra, de Cachoeiras é outra. Mas a nossa foi uma das primeiras a ficar pronta, né, Reinaldo? É verdade.
Então muitos municípios vinham aqui para pegar aquele modelo. E tinham 200 e poucos artigos. Agora fizeram uma reforma na lei orgânica, uma cabeça brilhante que tinha lá na Câmara, não vou citar o nome porque não interessa, transformou, nessa mudança, criaram 804 artigos. Quer dizer, ao invés de enxugar e adequar uma realidade do século XXI, que é completamente diferente, aumentaram as amarras e as situações, coisas completamente inconstitucionais. Matéria, por exemplo, você foi vereador, conhecia muito. Tem matéria que é iniciativa exclusiva do Executivo. Exatamente. Você aprova ou rejeita, você não pode emendar. Não admite emenda. Lembra disso que eu falava? E você concordava. Não, isso aí não pode. É a mesma coisa que você, por exemplo, você não pode votar, que nem uma vez o Lira, tive um problema com o Lira, porque ele botou um projeto para ser votado em bloco. Um projeto você tem um quórum de 2/3, ou tem maioria simples, ou tem maioria absoluta. Então você não pode votar, o projeto tem que ser votado individualmente, você que fale, né, do mesmo tema e tal. E aí isso acontece muito, assim como, por exemplo, as coisas, teve muita coisa que melhorou. Nós, o Jorge Lema foi presidente da Câmara, uma, 2 vezes, né? Mais, 4 anos, 2 mandatos. 2 mandatos. A Câmara, antigamente, você, para calcular o subsídio do vereador, você tinha que pegar uma certidão na Assembleia Legislativa, saber quanto que o deputado ganhava, para fazer nossos cálculos. Não é isso? E às vezes lá eles Nós tinham... tínhamos direito a 75% do vencimento do deputado, desde que não ultrapassasse a 4% da receita. Exatamente. O montante não podia ultrapassar 4% da receita. Era uma conta todo mês, né, Reinaldo? Exatamente. E outra coisa, o deputado naquela época, ele tinha ajuda paletó, ajuda publicação em revista, ajuda de jornal, ajuda não sei o que, né? Você lembra? Era uma coisa assim... E nem tudo a gente pegava, né? Eles não davam pra gente. Então, era dessa forma. Hoje não, é fixo, né? Hoje mas foi depois da lei orgânica, não foi? Foi a lei de responsabilidade fiscal que regulamentou isso aí. Porque, aí se você fosse amigo do presidente da Assembleia, você conseguia todas as certidões. Se você não fosse, ele dava não só aquela... Ele às vezes dava para uma Câmara, não dava para outra. Entendeu? A coisa era assim. Mas eu sei que eu tenho... Pouco republicano, né? Eu sei que, acho que o Jorge também, eu tenho muito orgulho de ter sido vereador naqueles mandatos que nós tivemos. Eu também. Porque realmente era um grupo de vereadores muito bom, tinha lá as suas divergências e tal, mas era uma Câmara voltada realmente para os interesses da comunidade. Você diz que tem orgulho do seu trabalho como vereador e eu acredito nisso. Então eu te pergunto, o que você acha que foi a sua principal realização? O que foi mais difícil? O que teve mais repercussão na vida da cidade, daquilo que você realizou? Eu, por exemplo, consegui aprovar um projeto que era, na época que o Rafael Jacu era secretário, ele até me ajudou muito, mas era mais a iniciativa do Executivo, mas a gente conseguiu encaixar, que foi limitar o gabarito da Alberto Brown em 5 andares, que hoje estaria aí cheio de esquimões, cheio de... Entendeu? Muito bom. Isso foi um projeto importante. Consegui trazer para a Olaria na época do governo Brizola, através de uma ajuda do Carlinhos Guimarães, que foi o 2º grau na Escola Canadá, que não tinha. Nós conseguimos implantar, o Jorge deve se lembrar disso. Trabalhei lá, então, no ensino médio. E eu consegui depois também, através do Dornelles, do ex-ministro Francisco Dornelles, trazer o SENAC lá para a Olaria, né? Que depois saiu a coisa de uma creche, mas teve um período bem longo lá. E isso e outras coisas mais, por exemplo, quando o Dermeval estava muito cheio, que não tinha aluno, não tinha mais como compartilhar aluno, eu convenci a Rota a alugar um prédio na rua Vicente Sobrinho, que era do seu França, para que hoje é a Escola Messias Moraes Teixeira, que depois a Saudade fez o prédio, mas a gente foi alugado.
A gente teve assim, muita coisa, assim como o Jorge teve, o Tipo também. Talvez tenha sido a nossa marca maior no Poder Legislativo. Reduzir o repasse que o município fazia para a Câmara, que era de 11%, está lembrado disso? Era 11%. Foi na sua gestão de Eu, presidente, você vereador, lembra? Nós fizemos uma reunião, eu falei, olha, nós precisamos comprar uma sede nova para a Câmara. A Câmara não pode ficar mais aqui, não tem estrutura para crescimento. Ali, no Casarão. Isso, crescimento do município não comporta mais, essa Câmara não comporta, nós precisamos comprar um novo prédio. A minha proposta é o seguinte, como presidente, mas eu preciso do apoio de vocês. Vamos reduzir esse repasse de 11%, era maior que da saúde, né, Reinaldo? Saúde era 10% e a Câmara recebia 11% de toda a arrecadação. Vamos reduzir isso gradativamente e fazer um caixa. A hora que aparecer um prédio, um imóvel que sirva para a Câmara, a gente compra. Vamos deixar guardado na Prefeitura. E assim nós fizemos, de 11% para 6%, viemos. É 6% atualmente? Atualmente. Depois ninguém mexeu mais, né, Reinaldo? Ninguém mexeu. 6% da arrecadação do município, hoje a base de cálculo mudou, né? Porque naquela época era 100 milhões anos, hoje é 1 milhão, 1 bilhão. E aí, quando o Banco do Brasil fechou a agência da Farinha Filho, nós pedimos ao ministro Dornelles, à época, que ele era ministro do Fernando Henrique, que nos ajudasse junto ao Banco do Brasil para a gente comprar, desapropriar e pagar. E aí nós levamos a Câmara para a Farinha Filho, naquelas instalações, junto com a biblioteca que está lá, com recursos nossos, né, Reinaldo? Nós não pegamos recursos do município, recursos que eram da Câmara. Então eu considero essa passagem aí, no Poder Legislativo, a mais importante. Esse período seu na presidência realmente foi muito importante. Porque a gente conseguiu mudar, né? Conseguimos dar uma... E aqui, Robério, dentro do projeto, o prédio aqui da praça, era para ser um centro cultural, né, Reinaldo? Um centro cultural aqui. O centro de arte embaixo, a parte em cima onde era a biblioteca e a Câmara, o projeto cultural, como que o município deveria implantar, porque ao mesmo tempo, você vai lembrar dessa que você também participou, nós autorizamos a Prefeitura a fazer uma permuta com o Tribunal de Justiça, doando o terreno da Avenida Eutério e ficando com o antigo fórum. Então isso aqui ia ficar uma área cultural. Infelizmente, não deram sequência, né? Falando em cultura, por exemplo, nós tínhamos a queijaria escola, que veio na época do Heródoto. Essa queijaria, olha como às vezes as pessoas não analisam. Hoje a queijaria escola lá funciona muito bem e tal. Mas a queijaria escola seria no Cônigo, você lembra disso, né? Não. Por causa de um abaixo-assinado, acho que ele já até faleceu, Rosalvo Magalhães, né? Professor Rosalvo, nosso colega, né? Rosalvo. O Rosalvo fez aí Rosalvo acabou. Muito combativo, a queijaria seria ali onde aquele galpão do Cônigo ali hoje. Galpão das Artes. Seria importante. Mas Rosalvo era contra que fosse lá? Rosalvo foi contra, dizendo que ia ter mau cheiro, que não sei o quê. E aí, né, acabou indo lá para o 3º distrito. Bom, tá lá, mas é mais distante, né? Aqui seria uma... Né? Nós falamos muito de Paulo e Heródoto, com razão, né? Porque são duas figuras marcantes na vida de Friburgo. Mas me parece que nenhum dos dois deixou um herdeiro, né? Nenhum dos dois deixou quem E aí eu pergunto, Saudade Braga foi uma prefeita de vulto, assim, comparável a Heródoto e não foi? De forma nenhuma. Porque ela se elegeu 2 vezes, não é? A Saudade foi Eu creio que até a única que se elegeu 2 vezes depois de Paulo e Heródoto. Em falar em desenvolvimento de Friburgo, não se pode falar, tem que falar em Heródoto e Paulo. A Saudade não foi vamos dizer assim, não foi uma má prefeita, mas ela conseguiu, né, fazer 2 mandatos também, né, com bastante seriedade e tal, mas Friburgo não evoluiu, houve muito assim,
aluguel de creche, essas coisas que não transformam, talvez? Exatamente. Sei lá, é difícil até você falar. Teve mais marketing do que coisa. A gente tem que ser sincero. Eu não sei porque a gente, como vereador na época aqui, aquilo que eu falei, nesses outros períodos eu não me lembro, mas na época de Paulo chovia projeto aqui, que era um projeto importante para a cidade, e Paulo Heródoto nunca foi prefeito de gabinete. Saudade foi vereadora conosco, né, Reinaldo? E ela nunca teve um bom relacionamento com... O problema, o João sabe disso, sem querer entrar na questão pessoal, mas mesmo politicamente ela não tinha não era de diálogo. Uma cidade igual Friburgo, você não pode ter um prefeito de gabinete. Você tem que sair. Eu fui várias vezes com a Heródoto em Brasília, consegui telefonia rural lá para o terceiro distrito, ele ia lá, marcava lá com Antônio Carlos Magalhães, os caras. Mas sempre viajando, assim como o Paulo fazia também. E eu não vi isso nos outros prefeitos. Você comandar dentro de um gabinete, não sair para conquistar as coisas para o nosso município, é muito, sei lá, é fácil, não? Você ficar só dentro de um gabinete dando ordem não resolve nada. Eu achei que não houve assim, depois de Paulo e Heródoto, não houve Friburgo não evoluiu. Grande liderança, né? Eu acho que... Parece que grandes lideranças anteriores foram o César Guinha, talvez o Feliciano, né? Uma coisa que me impressiona quando eu vejo... Amâncio, claro, Amâncio. Doutor Amâncio nunca perdeu uma eleição. Ele era... De vereador a deputado federal, eu acho que, né? por exemplo, o hospital, que hoje é o Sertânia, quando saiu das mãos da Irmandade, não foi uma boa para Friburgo. Sei porque acabou virando cabide de emprego, não sei, cara. Não sei se isso hoje seria... Eu, quando vejo fotos do Dr. Feliciano, uma coisa que me chama a atenção é que na década de 50, Friburgo elegeu um prefeito negro. Se a gente pensar bem, isso é uma coisa extraordinária. A Feliciano era muito bom, né? Elegeu e acho que depois reelegeu, né? Foi deputado também. Foi deputado, né? Eu, na época do... Ele era uma liderança. Numa época em que o racismo, a intolerância, acho que é maior do que hoje. Ele devia ser uma grande liderança também. Sim, sem dúvida. Foi um bom prefeito, um grande político, a cidade deve muito a ele, bom médico. Infelizmente, a representação política vem ao longo do tempo, como o Reinaldo colocou aí, ela vem decaindo, infelizmente. Porque é o que eu estou falando, Friburgo, Heródoto e Paulo fizeram bastante coisas que hoje Friburgo é uma cidade arrumada. Se você tem um prefeito que queira realmente trabalhar, Friburgo não tem assim, pelo menos no que diz respeito a grandes obras, não tem. Os principais problemas, eu digo sempre isso. Foram sanados, né? Os principais problemas dos 5.000 e quase 6.000 municípios brasileiros, problema de lixo, de água, de transporte, de esgoto, de iluminação pública, não vou dizer que nós temos isso resolvido. Questão de vaga nas escolas, demanda reprimida, não existe assim, a não ser em creche, mas nós temos isso encaminhado, equacionado. Se o prefeito tiver boa vontade, ele dá sequência. Competência, né? Não é? Porque você vê, por exemplo, não faz sentido você não conseguir fazer um edital de licitação de transporte coletivo, um edital de licitação de coleta e destinação final do lixo. A coisa está aí, está funcionando. Como é que fizeram lá atrás e agora não conseguem fazer? Eu acho, por exemplo, um grande ganho que Friburgo teve com a usina de lixo. Porque o lixo em Friburgo hoje, a gente não tem muito problema com lixo. Não. O problema está no edital que está terminando aí. Exatamente, mas a gente não tem problema. Não. Acho que foi importante. Quando a gente vê reportagem na televisão sobre esses grandes lixões, na época da comissão. Esse lixão que pegou fogo em Teresópolis, né? Na cidade do porte de Friburgo, já era para ter resolvido essa questão, né? Que Friburgo já, de alguma maneira, já resolveu, né? Se eu não me falha a memória, Heródoto iniciou e Paulo depois concluiu, porque eu lembro que fui presidente da Comissão do Meio Ambiente e nós fomos lá em Belo Horizonte conhecer a usina de lixo que vai ser implantada aqui.
né? Reinaldo, o pessoal ali, o Noé já assinalou que nós estamos terminando o nosso tempo. Então eu queria dizer o seguinte, eu sou Robério Canto, eu sou membro da Academia Friburguense de Letras já há algum tempo, já exerci diversos cargos aqui agora, e atualmente sou secretário. E estou aqui apenas substituindo provisoriamente, precariamente, a presidente Janaína Botelho, que é quem conduz atualmente essas entrevistas. E eu quero agradecer muitíssimo ao Reinaldo, ao Jorge, que participa disso rotineiramente, mas especialmente a você pela presença. E queria que você desse uma palavra em final de encerramento da nossa entrevista. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Jorge, que foi quem me fez o convite, né? E nós estivemos juntos agora recentemente, ele me convidou. Agradecer a você pelo carinho que nos recebeu lá. A Márcia. Agradecer a Márcia, ao nosso amigo Noé, e dizer que a gente está aqui, continuamos amando Nova Friburgo, mesmo estando fora da política, a gente continua sempre fazendo alguma coisa em benefício da cidade, buscando algumas coisas. E dizer que é uma honra muito grande participar aqui, ter recebido esse convite, porque é claro que me pegou assim um pouco de surpresa, eu não me preparei, não preparei nada e tal. Algumas lembranças, vai ficar algumas coisas que a gente não pode falar em outro momento, né? Porque são muitas coisas, foram 5 mandatos, cada mandato tem uma história, né? Mas eu tive uma honra muito grande em ser vereador junto com o Jorge Carvalho e outros amigos mais. Mas, na verdade, a Câmara foi muito marcada, porque até hoje as pessoas falam que os maiores debates na Câmara, no tempo dele, foi entre eu e o Jorge. E a gente sempre foi amigo, nunca tivemos... Uma amizade construída na divergência. Isso é muito bom. Nenhum problema de ficar de cara feia. Estamos de parabéns por isso. Que nem diz assim, a gente briga, mas não zanga. Então, eu te agradeço a vocês pela oportunidade, que sempre que puder estarei aqui. Um forte abraço a todo o povo de Nova Friburgo e, em especial, a comunidade de Olaria, que é onde eu sempre morei, onde sempre defendi muito. E estou à disposição de vocês. Qualquer momento que quiserem a minha presença, estarei aqui. Então a gente agradece, a gente encerra aqui mais uma etapa do projeto Memória Política de Nova Friburgo, que é um dos muitos eventos da Academia Friburguense de Letras para o ano de 2023.